Oi, galera, eu tô falando de bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje eu tô aqui com a veterinária Aline Ambrogi e a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce em câncer de mama nos pets. Tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a médica veterinária Aline Ambrogi e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de um tema tão importante. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância do diagnóstico precoce. Quais são as diferenças quando o pet é diagnosticado antes de já estar num estágio mais avançado? Pessoal, quando a gente acha um problema tão grave como esse de maneira precoce, a gente consegue dar uma maior expectativa de vida para o nosso melhor amigo com qualidade. Então, quanto antes o tutor perceber que tem alguma coisa errada e o quanto antes o veterinário conseguir fazer a cirurgia, fazer alguns exames e até mesmo tratamentos mais complexos em relação a esse problema, o animal vai viver mais e o mais importante para mim, com qualidade de vida, né? Porque não adianta viver mais sofrendo. Então a gente tem que pensar que ele vai ficar bem o maior tempo possível com os familiares. E falando sobre os sinais, quais são esses principais sinais que aparecem no pet que podem trazer essa desconfiança de que pode ser um câncer de mama? Em fêmeas, o maior a dica mais importante é a gente avaliar as mamas. Lembrando que as cadelas têm muito esse problema, tá? E elas têm 5 pares de mamas. Então a gente percebe que tem mamas até aqui no tórax. Às vezes elas são pequenininhas e os proprietários não percebem que tem. Então, colocar a mão mesmo, palpar toda a cadeia mamária de um lado e do outro, as 5 mamas. Se você encontrar qualquer alteração ou bolinhas que, mesmo que forem pequenininhas, já precisa ir até o veterinário da sua confiança para fazer uma avaliação e ele vai decidir qual que vai ser o melhor tratamento. Por que eu falo isso? Porque quanto antes a gente vê o que é, se essa bolinha realmente é um tumor, esse animal deve passar por uma cirurgia. E é para retirada dessa mama ou da cadeia toda, o veterinário que vai decidir isso. E aí a gente vai pensar num melhor tratamento a partir dali. Talvez a retirada daquele nódulo, daquele tumorzinho, porque tudo que cresce a gente fala tumor, tá? Daquele tumorzinho, já é o tratamento. E depois que faz essa retirada, manda para exame, que é o histopatológico, que é a mesma coisa que fazer biópsia, sabe? E aí vai chegar o resultado. Dependendo se for benigno ou maligno, o veterinário vai decidir qual que vai ser o tratamento a partir dali. E os fatores de risco? Quais são os principais fatores? Se tratando de não fazer nada, por exemplo, o tutor decide, é muito pequenininho, eu tô sentindo essa coisa estranha aqui, mas eu não vou fazer nada, vou esperar mais um pouco. O que que isso pode acarretar? Esse tumor crescer e espalhar. Por quê? A chance de ser um tumor maligno existe. E os tumores malignos fazem metástase. O que significa? Eles vão para outros lugares. Então, pode acontecer de ir para as outras mamas, de um lado, porque geralmente os tumores aparecem nesse sentido. Passar para outra cadeia também, aparecer do outro lado, afetar os linfonodos ali regionais, que geralmente é aqui de baixo e é na região inguinal, e em casos mais graves, ele pode ir para outros órgãos. Os tumores de sistema reprodutivo, eles podem aparecer no pulmão, no fígado, nos ossos. E aí, por isso que esse animal que a gente está desconfiado pode ter um tumor de mama, ele vai passar por uma bateria de exames. Exames de sangue e principalmente exames de imagem, para a gente ver se já tem essa metástase em algum órgão abdominal, fazendo ultrassom, e um raio-x de tórax para ver se já tem alguma nodulação na parte torácica, no pulmão principalmente. Só que quando eu faço esses exames, eu consigo ver tumores já maiores.
Por exemplo, no raio-x de tórax, eu vou perceber que um animal tem uma metástase pulmonar quando o nódulo já for um pouquinho maior. Então, tem assim, exame mais moderno ainda, que eu posso ver coisas precocemente, que é a tomografia. Na tomografia, que é um exame bem tecnológico, assim, eu consigo ver pequenas nodulações. Então, tem ainda essa possibilidade. E tem alguma idade ou alguma fase da vida que vocês recebem mais em consultório e tal, com o câncer de mama ou não? O tumor de mama, ele geralmente aparece em animais mais velhos. A gente fala que a maior incidência acontece em fêmeas que têm mais de 8 anos e inteiras, que são as que não são castradas, porque já é comprovado que os hormônios produzidos pelos ovários fazem esses tumores crescerem com maior rapidez. Então, por isso que a bandeira da castração é muito importante ser levantada, que quando o animal é castrado, nos primeiros anos de vida, isso aí pode diminuir, a incidência pode diminuir, sabe? Então, não é que não acontece em animais jovens, é mais raro. A gente vê que as fêmeas que apresentam tumores de mama são inteiras e mais velhas, ali a partir de 8 anos. E esse tratamento que é feito normalmente, seja com diagnóstico precoce ou já um pouco mais avançado, como que funciona esse tratamento? Principalmente falando também de impacto emocional, né? Dessa parte emocional, tanto para o tutor quanto para o pet. O tratamento da cadela que tem tumor de mama é a retirada das mamas. E essa cirurgia chama mastectomia. É como uma mulher quando tem um tumor de mama que tira a mama. Só que no caso das cadelas, é uma cadeia inteira. Então, geralmente, o cirurgião veterinário, num primeiro momento, ele castra essa fêmea e tira a cadeia de um lado. E é uma cirurgia muito grande, porque o animal fica com inúmeros pontinhos. Então, o pós-cirúrgico dela é um pouco delicado, tem que ter uma atenção especial, porque o animal sente dor, fica incomodado. Assim, os 3 primeiros dias são bem difíceis. Então, tem que fazer curativo, trocar esse curativo com frequência. O animal tem que ficar com aquela roupinha cirúrgica, tomar remédio em horários certinhos, por 7, 10 dias, às vezes um pouquinho mais. Não pode lamber essa ferida de jeito nenhum, porque esses pontos podem abrir. Então, nesse sentido, é uma cirurgia um pouco delicada. E o tutor assusta muito quando pega o seu animal, porque são muitos pontos. Então, isso é conversado antes da cirurgia para não levar esse susto, sabe? Tem a possibilidade de tirar as 2 cadeias de uma vez, nesse mesmo primeiro procedimento. Só que os veterinários às vezes decidem não fazer isso por conta do tamanho da cirurgia mesmo, por conta da dor, do incômodo que fica, porque se eu tiro as duas de uma vez, as 2 cadeias, na hora de fechar, eu forço mais, então o animal pode sentir dor no pós-cirúrgico mais do que ele já vai sentir. Então, por isso que a gente respeita nesse sentido de fazer a castração em um lado, passa 1, 2 meses, a gente indica fazer o outro lado. Toda essa decisão vai depender de qual tipo de tumor que é. Por isso que alguns vets, antes de fazer a cirurgia, fazem um exame que chama citologia aspirativa. Eles pegam uma agulhinha, faz assim no tumor e aquela celularidade que vem nessa agulha vai me falar quem é ele. É muito importante eu saber quem é ele antes, porque aí eu consigo planejar essa cirurgia e o tratamento depois. Mesmo assim, a gente retira aquela mama, manda para o histopatológico para ter certeza se é aquele tipo de tumor mesmo, e depois a gente decide o que vai fazer. Normalmente, o cirurgião veterinário já está ali conversando com o oncologista ou encaminha para esse oncologista para fazer um tratamento quimioterápico, se for possível, para aumentar a expectativa de vida ainda mais com qualidade. Em relação à castração, quando que é recomendado fazer a castração? Pessoal, esse é um tema bastante discutido entre os veterinários hoje. Para vocês terem noção, quando eu me formei há muitos anos, a norma era castrar bem novinho. Então, assim, se o animal tivesse 4 meses, já castrava. Hoje, isso não existe mais. Porque já foi comprovado que se a gente castra o animal muito novinho, isso atrapalha o desenvolvimento dele, tanto macho quanto fêmea.
Então, é legal esperar ali o seu peso adulto, que seria por volta de 1 ano no mínimo. Então, hoje, a gente fala o seguinte: eu acho que castrar, sim, é importante, principalmente nos primeiros anos de vida, mas a gente espera pelo menos no primeiro cio, porque aí o animal já é adulto o suficiente, já chegou no seu tamanho esperado e atrapalha menos o seu desenvolvimento como um todo. Cadelas grandonas e gigantes, como labradoras, pastor alemão, Rottweiler, a gente empurra mais essa castração, porque eles têm maior predisposição a problemas osteoarticulares. Então, a gente indica ali depois do segundo cio, mais ou menos. Se o seu intuito não for a reprodução, o veterinário vai indicar mesmo a castração para evitar o aparecimento desses tumores de mama. Porém, tem veterinários hoje que indicam o seguinte: castra se precisar no futuro. Por que esses veterinários pensam isso? Por conta disso que a gente falou de castrar muito precoce e alterar o desenvolvimento do animal como um todo. Mas qual que é a questão que fica na decisão? A gente só indica castrar depois, se precisar, quando o tutor for extremamente cuidadoso. Por exemplo, ele leva a cada 6 meses para fazer exame, o veterinário é um parceiro do desenvolvimento da vida desse animal. Então, aí sim, a gente vai conseguir avaliar com frequência se o útero está legal, se esse animal não tem nenhum problema acontecendo. Caso você não tenha essa disponibilidade de ter essa frequência tão assídua no veterinário, então a gente indica castrar mesmo. Ali no primeiro, segundo ano de vida é essencial. Então, como a vida é muito corrida, às vezes a pessoa não tem condição financeira de levar no veterinário com tanta frequência, acaba que a grande maioria dos veterinários sempre vai indicar a castração nos primeiros anos de vida para evitar esse tipo de problema. O tumor de mama, a gente falou do tumor de mama aqui, mas tem o tumor de ovário, tumor de útero, piometra, que é a infecção do útero que acontece muito, lembrando que o tumor de mama é o tumor mais comum das fêmeas, então a bandeira da castração para os veterinários sempre vai ser levantada. Perfeito, muito obrigada por explicar com tantos detalhes e com tanto cuidado sobre esse assunto para a gente. Imagina, quando vocês precisarem, é só entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Obrigada. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Aline para quem quiser acompanhar ela. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada.